Bom dia, pessoal. Este vídeo será a parte 2 do vídeo, né, número 1, em donde eu apresentava os 4 problemas que nós iremos estudar na primeira semana de aula. Esses 4 problemas tinham o intuito de motivar o porquê o, o estudo das funções reais, né, é importante no cálculo diferencial. Então, o primeiro problema que estávamos estudando era um problema de optimização. Especificamente, era um problema que consistia, né, em construir uma caixa, de tal forma que essa caixa tiver volume máximo. Então, vamos lembrar esse problema número 1. Comenzamos con un pedazo de cartón cuadrado. Los comprimentos de ese cartón, ¿eh? 12 por 12. Podemos pensar que 12 centímetros. Y la idea es que a partir de ese pedazo de cartón nos vamos a construir una caixa. ¿Cómo? Vamos a cortar de ese pedazo de cartón cuadrados de tamaños iguales las esquinas de ese cuadrado y luego nos dobramos esas esquininhas, ¿no? Así. Después de cortar, nos ficamos con una figura como esa aquí y después nos dobramos. Una vez que tú dobras, tú produces ¿qué? Una caixa. Entonces, el problema era determinar a caixa de volumen máximo que puede ser construida a partir de tal pedazo de cartón. Y en ese primer vídeo, nos vimos, ¿no?, que a priori, si los cortes de esos cuadrados son cortes de comprimento números enteros, então é um problema fácil, porque eu acho que era só podíamos produzir 5 caixas, de tal forma que, como o número de caixas é finito, então daria para escolher entre essas 5 caixas aquela que tem volume máximo. O problema estava, né, era na que não só podemos cortar cuadrados de comprimentos medidas enteras. No, de fato, nós vamos producir un número infinito de caixas, o que dificulta o problema. Por quê? Porque como escolher entre uma infinidade de caixas aquela que tem o maior volume? Né? E estamos supondo que o problema é honesto, né? Ou seja, que é possível, sim, a partir desse pedaço de cartão, com esses cortes, producir uma caixa de volume máximo. Podríamos nos preguntar si eso es posible. Mas como el problema dice que es posible, ¿no?, estamos suponiendo que existe sí un corte que produce una caixa de volumen máximo. Entonces, la idea es cómo es que una función real nos ayuda, ¿no?, a resolver ese problema dado. Entonces, vamos lá. Primero, colocamos una afirmación. Dice así: A, un número infinito de caixas que pueden ser construidas. Que pueden ser construidas. Entonces, ¿por qué que esa afirmación es verdad? Entonces, vamos lá. Ponha que esse aqui é um pedaço de cartão. Está medindo, né? Isso aqui é 2, por hipótese. Isso aqui também é 2. É um pedaço de cartão quadrado, né? Basta dizer o seguinte, né? Basta introduzir uma variável aqui no problema. Seja aqui x, né? X. Aqui x
aqui x, isso aqui x também. X. Então, vamos supor que x é o comprimento dos quadrados retirados. Então, estamos introduzindo uma variável x, né? O símbolo x. Nesse caso, x representa um número real. Fisicamente, esse número real representa o quê? O comprimento de cada um dos quadrados, né? Que se retira desse pedaço de cartão. Beleza? Agora, a caixa produzida. Caixa produzida. Caixa produzida assim. Aqui x, isso aqui x, né? Então, olha só. Tiro x mais x, 2x. Então, ficou isto aqui, ó. Isso aqui tem medida 12 menos 2x. Então, aqui, ó. 12 menos 2x, e isso aqui 12 menos 2x, né? Ou seja, se isso aqui, se isso aqui é a base da tua caixinha, então a base da tua caixinha é um quadrado de comprimento 12 menos 2x. Agora x na caixa já não é mais comprimento de quadrado, né? Agora é a altura. Então essa caixa tem volume. Volume. Volume caixa é igual a quê? A altura vezes área da base. Como a base é um quadrado, então seria 12 menos 2x vezes 12 menos 2x. Então, por isso aqui ficaria isso aqui. Então, por cada x, tu tem uma caixa que tem esse volume aqui. Agora, a afirmação. Nós vimos que se x pertence a, sabe, isso. Se x é 1, 2, 3, 4, 5, então a caixa de volume máximo tem 128 centímetros cúbicos, supondo que o comprimento do pedaço de cartão é de 12 por 12 centímetros quadrados. A área, né? O comprimento seria 12 centímetros. Beleza? Então, estamos supondo que se tu tira do pedaço de cartão comprimentos que estiverem nesse conjunto aqui, então a caixa de volume máximo tem 128 centímetros cúbicos. O problema é que x não só pode tomar esses valores aqui, né? Beleza, então, quantos valores x pode tomar? Então, beleza. Esse problema, né, ou essa pergunta se resolve impondo uma condição. Qual é a condição que temos que impor, né? A condição que temos que impor é para que valores de x isso aqui resulta ser positivo. Porque, por exemplo, se tu pega x igual a 7, será que dá para tirar desse pedaço de cartão
4 quadrados de comprimento 7. Não dá. Por quê? Porque 12 menos 2 vezes 7 aqui, ó, te dá que daria um número negativo. Então não teria sentido aqui que esta parte aqui tenha medida um número negativo. Eu tenho que impor que isto aqui seja maior do que zero. Não pode ser igual do que zero, também não pode ser negativo. Então eu tenho que impor, a condição é que isso aqui seja maior do que zero. Então a pergunta é, para que valores de x isto aqui é positivo? Então, isso aqui, essa pergunta, né, equivale a se perguntar para quais valores de x reais 12 menos 2x es mayor que cero. Então, tu tem que resolver uma desigualdade. Se tu resolver essa desigualdade, tu vai encontrar, né, aqueles valores de x reais que fazem com que isso aqui seja maior do que zero. Então, resolva tarefa. Resolva a desigualdade. 12 menos 2x mayor que cero. Então, solução, né? Tu vai encontrar que isso aí é verdade sempre que x esté no intervalo 0,6, né? O sea, un intervalo aberto con extremidades 0 y 6, né? Aqui, tu tem que ter em conta um negócio, né? Isso aqui, se tu resolver essa desigualdade, tu vai encontrar com algo estranho, né? Que não vai coincidir com o que eu tenho aqui. Acontece que x no problema, né? Representa uma medida. Representa uma medida. Ou seja, por exemplo, se tu resolver essa desigualdade, tu vai encontrar que por lo menos x igual a menos 1 vale, sí, porque 12 menos 2 veces menos 1 te dá um número positivo aqui e te dá maior do que zero, mas acontece que no problema x não pode ser negativo. Então, ao resolver essa desigualdade, né, tu vai ter que ter em conta que x é um número real, mas ele tem uma interpretação física no problema. E no problema ele representa que medida, a medida de uma figura geométrica, especificamente a medida de um quadrado. Então, tenha em conta que nesse problema x representa a medida de um quadrado. Então, por exemplo, já sabemos uma coisa, que sabemos que por cada x que tu pegue nesse intervalo, nós produzimos uma caixinha. Né? Por cada x, nós produzimos uma caixinha. O que resta provar agora é que, cara, será que essas caixinhas todas têm volumes diferentes? Ou existem caixinhas que, mesmo vendo, né, de x diferentes, sejam distintas? Entendeu? A ideia é que, tudo bem, aqui há infinitos números. Cada número, nesse intervalo aqui, né, cada número x representa a medida de um quadrado, né, que se retira desse pedaço de cartão. Agora, por cada x, eu tenho uma caixa, né? Uma caixa de altura x. Então, por exemplo, se fossem pelas alturas, as caixas seriam diferentes, ou seja, porque por cada x, eu tenho uma caixa de altura x. Tudo bem? Ok.
Então, pode ser que sim, sejam caixas diferentes em quanto ao volume. E, portanto, aí tu dices, eita, eu tenho um problema difícil. Por quê? Porque se por cada X aqui tenho uma caixa e aqui há infinitos valores que pode tomar X, então aqui eu teria infinitas caixas com volumes diferentes. Poderias pensar assim, né? Então tu diz, bom, adiantou alguma coisa. Então esse primeiro problema, né, nós matematizamos ele. E como foi a matemática do problema? Matemática. Nós criamos uma função, vamos chamar essa função B. A função está definida onde? No intervalo aberto de 0 a 6. Função real, que a cada x, isso aqui é simbologia, associa o número b de x. E esse número é dado pela fórmula x o quadrado dessa expressão aqui. Beleza? La pregunta ahora es preguntar, B, A, función B, T máximo. Ese tipo de cosas nós vamos a estudiar en este curso. Yo estoy motivando, ¿no?, a introducción de las funciones reales a través de problemas, y específicamente un problema de optimización. Lo que significa que esa función tenga máximo. Voy a pensar eso aquí, ¿no? Seguramente tú estudias una escuela, ¿no? Estamos pensando, como pensar B con una máquina. Aquí entra, entrada, y aquí a saída. Recta real, eso aquí es recta real. Entonces, olha só. A ideia é que por cada X aqui, tu alimenta a tua máquina com valores de X nesse intervalo, né? Ou seja, valores reais nesse intervalo de 0 a 6. Beleza. Então, uma vez que tu pega o número, pá, coloca na tua máquina e tua máquina cuspe, outro valor. B de X. Né? Por cada X, aqui, tu tem um número B de X, e esse B de X, fisicamente, que no problema, esse número está te medindo, né, o volume de uma caixa de altura X e de base quadrada, a caixa sem tampa. Então, eu sei onde que estou pegando meus números X, né? Eu sei onde que eu estou pegando esses números. Onde? No intervalo 0, 6. Agora, eu sei que eles caem na recta numérica, mas especificamente, será que eles, todos esses números pertencem a um conjunto específico? Esse conjunto, né? Esse é o conjunto imagem de B. O que é esse conjunto? O que esse conjunto é? Ele coleciona, né, todos esses números B de X, tendo X nesse intervalo aqui. Se eu souber quem é esse conjunto, né, eu tenho resolvido o meu problema. Por quê? Agora vou dizer por quê. Por quê? Então, se perguntar se essa função tem máximo, significa se perguntar pelo seguinte: o conjunto imagem de B tem elemento maior? Quando digo elemento maior, é que eu quero saber se esse conjunto tem um número que é maior do que todos, né? Quando se compara com todos os números que estão nesse conjunto. Eu repito,
Eu construí uma função V, ela está definida em certo intervalo, essa função V tem uma interpretação física no problema, no sentido, físico no sentido de que, ou geométrico, né? Que ele está medindo, né, o volume de uma caixa de altura X. Essas alturas se escolhem nesse intervalo de 0 a 6. Uma vez que tu fixa o número, ele entra e a máquina joga, né, o outro número, B de X. Se eu souber, eu sei que as alturas são pegas aqui. Agora, os B de X são números reais, mas eu sei que eles caem na recta, mas especificamente, será que eles caem num conjunto específico? Esse conjunto se chama conjunto imagem. Ele coleciona todos os números, né, reais que são imagem de números que estão no domínio da função. Se eu souber que esse conjunto tem elemento maior, então, nesse caso, B, a função V tem máximo. Se tu não entendeu, eu vou explicar assim. Dizer que V tem máximo em 0,6 equivale que existe lambda que pertence, né, a, a imagem, vamos chamar assim, a imagem de V, tal que para todo X nesse intervalo. Beleza? Então, dizer que V tem máximo nesse intervalo de 0 a 6 equivale a dizer que existe um número no conjunto imagem, né? O sea, existe un número que es cuspido pela máquina que ganha de todos esses números que a máquina cuspe. Então, aqui hay um elemento no conjunto imagem que é maior do que todos os números que a máquina cuspe. E como ele está, e como esse número está na imagem, quer dizer que deve existir um elemento no domínio da função que quando entra na máquina, esse elemento vira um número lambda. Desculpa, aqui bem, né? Beleza. Na figura, quer dizer o seguinte. Desculpa, utilizando as caixinhas, quer dizer isso aqui. X e 12 menos 2x, isso aqui, nós podemos encontrar uma caixa cujo volume é máximo. Isso aqui é x0. X0. Isso aqui seria o volume B de x0, né? É maior que B de x. Isso aqui seria o lambda, né? Se a máquina V é alimentada só com números inteiros, nós sabemos, né, que esse lambda resulta ser 128. 128. Né? 128. O sea, se a máquina só é alimentada com números inteiros nesse intervalo, então VT é máximo. E esse lambda resulta ser 128. Acontece que a minha máquina V não só é alimentada com números inteiros, é alimentada com uma infinidade de números aqui. Então, vamos conjecturar se essa função V tem máximo. Então, a pergunta a ser respondida é essa aqui. Ó. Pergunta, a matemática do problema. De novo, né? Então, existe, pelo menos,
un x0 nesse intervalo, tal que v de x0 es mayor que v de x para todo x nesse intervalo. Essa pergunta a ser respondida. Então, o que tu poderia fazer? Poderia fazer uma tabelinha em Excel. Aqui x em 0,6 e aqui v de x real. E tentar conjecturar se esse v de x0 existe. Então, por exemplo, se pego 1, se pego 2, se pego 3, mas não necessariamente, né? Tu tem que pegar inteiros, né? Tu pode pegar um meio. Tu pode pegar 0,6, né? E por cada um desses valores, calcula o v de x desse valor que entrou na máquina, né? Então, de novo, né? A dificuldade é que essa tabela é infinita. Então, mesmo tu cria um programa em Excel, tu não vai ter como saber, né? Usando essa tabelinha assim. O sea, não há garantia. Aqui 128, 128. Não há garantia que esse valor, né, siga sendo o maior dos números que a máquina cuspe. Não há garantia. Eu vou te mostrar o GeoGebra, né? Eu vou construir essa tabela de forma geométrica. Já a visualização geométrica dessa tabela. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou construir né, pontinhos, pares de pontos, pares ordenados con entrada X y salida B de X. O sea, primera entrada do par X, X medindo a altura da caixa e B de X, a segunda entrada do par medindo o volumen da caixa. A função é essa aqui, né? Por exemplo, aqui alguns exemplos, né? De parzinhos, né? Que foram escolhidos. Obviamente, esse parzinho aqui não tem sentido, né? ¿Por qué? Porque la primera entrada es 8,1 ¿eh? Y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es un valor que a mi máquina aceite, porque mi máquina solo aceita números entre 0 y 6. Ese número aquí también es aceito, sí, este número. Estoy movimentando los pares. Entonces, por ejemplo, aquí entró 0,6 y la máquina botó ese número aquí. Por ejemplo, ese número aquí perde con ese aquí. Ese aquí gana de ese aquí, gana de ese aquí. Vamos lá. Esa entrada aquí, esa caixa tendría altura 0,73. Ese número aquí mide el volumen de esa caixa, ese número aquí perde ainda con ese. Mas, por ejemplo, esse aqui, ainda estaria falando, né, que eu teria que uma caixa dessa altura, né, tem ainda um maior volume. Mas vamos ver se isso é verdadeiro. Opa! Olha aqui. Se eu pego uma caixa da altura 307, né, o volume é isso aqui. Então, esse número aqui ganha desses números, desse e desse. Então, olha só, eu poderia estar brincando, né? Assim, e aí haveria um problema, né? Teríamos um problema. Acontece, vamos colocar aqui um parzinho. Né? Esse parzinho que tu está vendo na tela, né? Parzinho pretinho, né? Movimenta esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui. Pá, 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 pá. Então, dessa forma, tu está visualizando a tua tabela em 2D.
Então, x representa aqui um número entre 0 e 6. Isso aqui é o rastro, né? X é igual a b. B, eu escolhi um número entre 0 e 6. Olha aqui. Esses pontinhos, mira como estão ficando. Olha como estão ficando. Né? Tem uma nuvem de pontos aí. Ó. Pá, 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 pá. De novo, né? Pá, 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 pá. E a ideia é que esses pontinhos aí, eles ficam sobre um objeto geométrico, uma curva. É o que nós chamaremos do gráfico de uma função. Então, eu vou clicar aqui, né, para determinar a curva, né, que contém todos esses pontos, né. Esses pontos aqui são, segundo o GeoGebra, me está mostrando um número infinito de pontos. Não tem como me mostrar esse número infinito, salvo que eu construa o gráfico da função, que o GeoGebra o faz. Opa. Pronto. Então, tu está vendo aí, né? Esse aqui é o gráfico da função V. Ela contém todos os pares, né? X, V de X com X, um número real entre 0 e 6. Agora, tu percebe, né, que o conjunto imagem dessa função, né? A imagem dessa função, se tu lembra, aqui seria o intervalo aberto em 0 e fechado em 128, né? Então, esse numerinho aqui, né? Esse numerinho aqui, de fato, representa o volume da caixa, de uma caixa com altura, parece, né? Vou conjeturar que altura 2. Ou seja, se tu tiras de tu pedaço de cartão 4 quadrados de comprimento 2, tu produz a caixa de volume máximo, né? Então, olha aqui que GeoGebra permite nos conjeturar que é possível, sim, né, produzir uma caixa a partir desse pedaço de cartão que tenha volume máximo. Bastaria, bastaria só retirar do pedaço de cartão. Então, olha só. Então, a conjectura é a seguinte. Conjectura é a seguinte. Pá, 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 pá. Então, isso aqui, volume máximo. Então, o lambda do PDF seria 128. E o x0, né, seria em 2. Então, nós usamos uma função real para responder a pergunta que foi colocada no problema 1, né? Essa função VT máximo, segundo o GeoGebra, sim. E a conjectura é que esse máximo, né, é 128 e se produz no número x igual a 2. Ou seja, tira 4 quadrados de comprimento 2 para produzir uma caixa que tem volume máximo e de volume 128 centímetros cúbicos. Pronto. Então, eu espero, né, que tu reproduza tudo que foi dito aqui, né, e entendas. Qualquer coisa, nos vemos na aula. Obrigado.